Oi pessoal, sou o professor Bruno Morim, estou aqui de volta com vocês para resolvermos mais uma questão dentro da nossa sessão Leis de Newton para os Sagazes. A questão de hoje é de número 53 e foi extraída do vestibular da FUVEST, São Paulo. Vamos prestar então atenção no enunciado da questão. Questão 53, FUVEST, São Paulo. O mostrador de uma balança, quando um objeto é colocado sobre ela, indica 100 newtons, como esquematizado em A. Se tal balança estiver desnivelada, como se observa em B, seu mostrador deverá indicar para esse mesmo objeto o valor de A, 125 newtons, B, 120 newtons, C, 100 newtons, D, 80 newtons, E, 75 newtons. Como vocês podem ver, nós temos, eu reproduzi as figuras A e B aqui, que representam a mesma balança com o mesmo corpo, mas em duas situações diferentes. Na primeira situação, a balança se encontra posicionada na vertical, vai medir o valor do peso do corpo e indica o valor de 100 newtons. Então, nessa primeira situação aqui, em que a balança se encontra na vertical, a leitura da balança é de 100 newtons. Por outro lado, nós temos uma outra situação em que essa mesma balança, com o mesmo corpo, se encontra em cima de um plano inclinado, cujas dimensões dos catetos do plano inclinado são dados 40 e 30. E a questão pede justamente qual vai ser a indicação da balança nessa nova situação. Bom, uma coisa muito importante aqui, e que gera dúvida nos alunos, é qual a verdadeira informação que a balança fornece. É natural, partindo do senso comum, que nós tenhamos uma ideia de que a balança mede o peso do corpo, ou a massa que o corpo teria. Ocorre que a balança mede a força que o corpo exerce contra a sua plataforma. A reação normal, a força de contato, que pode sim ser igual ao peso do corpo, mas também pode ser maior e também pode ser menor. Vamos dar um exemplo aqui, considerando a própria balança na vertical. Nessa situação, eu tenho duas forças que atuam no corpo, a normal para cima e o peso para baixo. Como o corpo está em equilíbrio, pela primeira lei de Newton, o somatório das forças tem que ser zero. Então, nesse caso, desprezando, lógico, o empuxo que o ar faz, a normal é igual ao peso do corpo. Então, no caso A, de fato, desconsiderando o empuxo do ar, a normal está marcando um valor que coincide com o peso do corpo. Mas mesmo aqui, vamos imaginar que eu apertasse esse corpo para baixo. Se eu apertasse esse corpo para baixo, eu ia adicionar ao sistema uma força F para baixo. A mola ia ser comprimida e a balança ia indicar um outro valor. Um valor maior, porque a normal, que segura o corpo, teria que ser igual ao peso, mais essa força F que eu estou aplicando. Então, eu acabei de dar um exemplo para você, numa situação em que a normal vai ser maior que o peso do corpo. Então, a indicação da balança, que eu já insisto com vocês, é dado pela força de contato do corpo com a plataforma. Nesse caso, em que eu aplico uma força F adicional para baixo, vai ser maior. Por outro lado, eu poderia aplicar uma força F no corpo, uma pequena força, vertical para cima. Nesse caso, a normal ia ser o peso menos essa força F que eu estou aplicando. Ela teria uma indicação menor do que o peso do corpo. Então, eu fiz isso tudo para mostrar a vocês que não podemos confundir a marcação da balança automaticamente com o peso do corpo. Pode coincidir, pode ser maior, como pode ser menor. Bom, vamos então agora analisar a situação que nos é pedida, que é a balança no plano inclinado. Eu teria atuando no corpo a normal e o PY. Esse sistema estaria, são forças que significativamente atuam no corpo. Só que o que acontece com o peso? Eu posso decompor o peso numa componente PY e numa componente PX. Há outras forças que atuam aqui no corpo, porque ele está em repouso, mas eu quero focar exclusivamente na normal e no peso.
Se eu decompor o peso, eu vou ter PY e PX. Pela nossa geometria, considerando que esse é um ângulo alfa, ele também é um ângulo alfa que o P faz com o eixo Y. Então, a minha componente PY é P cosseno alfa, MG cosseno alfa. E a componente PX é MG seno alfa. Bom, nós sabemos que o sistema no eixo Y está em repouso. Então, PY é igual ao normal. Mas para eu achar o PY, tem que ter o cosseno do ângulo. Aí eu volto para estudar a nossa geometria. Eu tenho um triângulo retângulo de dimensões 30, 40 e x. Eu consigo calcular a hipotenusa aplicando o teorema de Pitágoras, 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado igual a x ao quadrado. 30 ao quadrado, 900, 40 ao quadrado, 1.600, somos 2 dá 2.500, raiz de 2.500 é 50 centímetros. Agora eu posso encontrar o cosseno do ângulo θ, que vai ser importante para encontrar PY. Cosseno θ, cateto adjacente, que é 40, sobre hipotenusa, que é 50. 40 sobre 50 é 0,80. Trago essa informação para cá. Como nesse caso aqui eu acabei de mostrar que a normal é apenas PY, e PY é MG cosseno alfa, como PMG é 100, porque nessa situação aqui a normal está marcando realmente o peso do corpo. Eu vou ter 100 vezes 40 sobre 50, 400, é 4.000 sobre 50 dá 80 newtons. Ou cancelo 0 com 0 aqui, vai dar 400 por 5, 80 newtons. Bom, o que teve de diferente para a gente estar encerrando a questão? Nesse caso aqui, a balança marca o peso do corpo, e no caso do plano inclinado, a balança marca apenas uma parte do peso do corpo, só a componente PY. Então tá aí a diferença. A normal não necessariamente mede o peso do corpo. No caso B, está medindo apenas a componente Y do peso. Por isso que está marcando menos do que o valor original, que era de 100 newtons. Espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram, curtam, compartilhem, dê a dica para os colegas de vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E não esqueçam de assistir as nossas próximas videoaulas que nós iremos postar. Forte abraço a todos e até a próxima oportunidade.